Esse é o gabinete do deputado Carlos Ubaldino, essa figura simpática, um papo agradável que já tivemos aqui. Boa tarde, deputado. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Pablo. É uma satisfação recebê-lo aqui em nosso gabinete. O senhor que já começou aqui falando do meu bigode. O senhor não tem bigode? O senhor gostou da minha barba, meu bigode? Tá uma moda. Cada um Deus fez como quis. Uns me acham melhorzinho pela idade sem bigode. Mas você está novo assim, alguém pode lhe achar mais bonito assim com bigode, né? Tem um maluco ou outro que possa achar. Deputado, a gente está aqui por causa desse projeto de lei que está tramitando aí na Assembleia, ainda vai para votação, em que o senhor cita ali uma disposição de suspender a divulgação de operações da Polícia Civil e da Polícia Militar por televisão, rádio e jornal. O senhor gostaria de explicar o teor desse projeto de lei? Quero, mas antes eu sou um homem formado em aconselhamento cristão e procuro prismar pela ética e pela família. E eu acho que a divulgação, vamos citar aqui, Mata Escura, a divulgação antecipada de uma ação da polícia vai dar direito ao bandido fugir ou se armar até os dentes para confrontar a própria polícia. Eu visando esse lado, eu estou de acordo, eu estou do lado da imprensa, do lado do cidadão, do lado da própria polícia. Então, eu acho que a imprensa tem que estar junto no momento da ação para proteger o cidadão e fazer a sua divulgação. Para propor essa lei, o senhor tem algum exemplo de alguma situação em que a imprensa divulgou antecipadamente o itinerário da polícia, o aparato policial? Houve algum caso concreto nesse sentido para inspirar o senhor? Sempre não deixa de vazar, mas a minha inspiração é diante dos confrontos terríveis que a polícia tem enfrentado, Pablo, e das mortes que têm acontecido, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Quando vaza qualquer coisa, a polícia já é recebida com aviso, foguetão, armas pesadas e assim sucessivamente. Então, procurando surpreender o bandido, a polícia terá um melhor êxito. E a sociedade também não entra em pânico, porque se a sociedade está sabendo, tomará conhecimento que amanhã vai ter uma ação da polícia em determinado lugar, todas as famílias vão ficar apreensivas. Então, eu visando isso, eu estou zelando pela imprensa, pela sociedade e pela própria polícia. Pelo que eu entendi, então seria uma lei preventiva. Preventiva. Uma lei para que isso não aconteça. Correto. Tem um texto aqui, deputado Carlos Ubaldino, que é do parágrafo 2º, do parágrafo 1º, desculpe, do artigo 220 da Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Isso já inviabilizaria a lei do senhor. O senhor concorda? Concordo. Agora eu quero que a imprensa em um todo entenda que nós não estamos tentando inibir e nem coibir de hipótese nenhuma. Nós estamos querendo que não seja divulgado antecipadamente nenhuma ação da polícia, para que a polícia surpreenda o bandido e tenha êxito. Vamos supor, Pablo, uma viatura chega em determinado lugar que alguém matou ou roubou, e chega com a sirene ligada, chega com o alerta ligado. De longe, 1 quilômetro, o ladrão ou o criminoso já tem conhecimento que a polícia está chegando. Vai dar tempo ele fugir. A polícia não vai ter êxito naquela ação. Então, o que é que eu quero? Que a polícia tenha êxito, a sociedade tenha êxito e a imprensa tenha êxito. Nós conseguimos prender X traficantes, X quilos de maconha ou cocaína, ou assim sucessivamente, os tipos de drogas, mas que seja surpreendido. A imprensa, a polícia e a família, unidos em um todo, nós vamos ter êxito. Perfeito. O senhor tem uma trajetória como vereador na cidade de Olindina, como pastor, como homem cristão. O senhor foi fotógrafo. O senhor participou também da imprensa, não foi isso? Foi 12 anos. Naquela época, a minha maior alegria foi pegar a carteira que ainda tenho hoje, a carteira de fotógrafo profissional, que me ajudou muito a estar e chegar aonde cheguei. Eu fui vereador e presidente da Câmara de Olindina em 82 a 88. Dali fui para a cidade de Saúde, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, 7 anos, Cruz das Almas, Pindobaçu, Caldeirão Grande, e Setor 10 Paripe. Fui pastor 28 anos.
É por isso que eu tenho esse diploma aqui, bacharel em aconselhamento cristão, mestre em aconselhamento cristão, para lutar e tentar salvar as famílias, que hoje a situação não é fácil. Mas eu acho que quem zela pelo pobre e pelas famílias está do lado de Deus. O senhor conseguiu alguma foto na época de imprensa que ninguém conseguiu, que nenhum fotógrafo conseguiu? O que foi que marcou o senhor nessa época? O que marcou nessa época foi, eu nunca perdi um lance de uma noiva jogando o buquê do casamento para eu não conseguir pegar ele antes mais ou menos um palmo 2 de chegar nas mãos. E em segundo lugar, eu fazia a montagem do noivo e da noiva, ele distante um do outro, e depois eles dois se abraçando na mesma foto, que na época era difícil, que a gente não tinha o computador, e isso era feito, fazia com segurança. Com isso aí era o diferencial do senhor como profissional. Era o diferencial. Eu ganhei o campo ali na região de Olindina, Cipó, Crisópolis, Itapicuru, Nova Açores, e aí eu cresci na profissão ali, que é uma profissão que eu amo até hoje. Nunca me aparto da minha Nikon. Perfeito. Alguns profissionais de imprensa têm como diferencial o fato de dar furo de reportagem. No texto da lei do senhor, da justificativa da lei, o senhor diz que furos de reportagem de repórteres entrincheirados na porta de delegacia precisam ser coibidos. O que é que o senhor queria dizer com isso? Não, na porta de delegacias, não, porque o fato já aconteceu. Eu quero que me entendam em um todo que eu sou contra a divulgação antecipada para que o bandido não tome conhecimento da ação policial e assim sejam pegos e surpreendidos no momento da ação. Aí eu estou de acordo, Pablo. A imprensa está divulgando, está na porta da delegacia, prendendo junto com o policial. Agora, antecipadamente, eu quero que fique claro, é esse o meu projeto, o meu objetivo. Então o senhor concorda comigo que esse trecho, pelo menos, tem que ser suprimido, que está lá na justificativa? Ou abolido. Ou abolido. Pode ser feito isso? Pode. O deputado Carlos Ubaldino, o senhor sempre é muito gentil e não foge de perguntas. O senhor é vice-líder do governo. Há alguma influência do governo nessa proposta de lei que o senhor está fazendo? Não existe. Inclusive, a ação de um vice-líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, só vamos dizer que tem aqui uma sessão ordinária ou extraordinária. A oposição pede quórum de continuidade da sessão. O líder do governo não está, é a ação do vice-líder, pedir os 15 minutos regimental para que seja acionadas as campainhas e os deputados se aproximem da casa. A ação do vice-líder do governo da casa é só essa. Há cerca de um mês, e eu posso falar porque eu participei, o Ministério Público fez uma reunião com representantes de televisões, especificamente de televisões, sugerindo que esse tipo de cobertura jornalística policial fosse abolida, fosse minimizada, e propondo um termo de ajustamento de conduta. Esse termo não foi assinado, as emissoras rejeitaram esse termo. O senhor acha que tem alguma coisa a ver isso ter acontecido há um mês e agora o senhor ter proposto essa lei? Tem alguma relação isso? Não, eu propus essa lei porque, às vezes, eu viajo muito na Bahia e a gente sempre encontra viaturas em diligência acionando a sirene, o alerta. Quando é à noite é ainda pior. O bandido, ele vê o alerta de longa distância e a sirene. Então eu acho que se em determinado lugar houve um crime ou um roubo, a polícia deve chegar e surpreender. Não é antes 1 km, 2 já está passando o alerta, a sirene ligada, dizendo ao bandido que fuja. Eu sou contra esse tipo de coisa. Não a imprensa. Fica claro aqui que eu não sou de omitir as minhas palavras. Eu sou a favor da imprensa. Ai do cidadão brasileiro, se não fosse a ação da Polícia Federal hoje e a própria imprensa divulgando, porque quando eu vejo uma blitz, eu tenho que me colocar na minha posição, porque eles estão ali me protegendo como cidadão. Se eu ver alguma arbitrariedade de algum policial, educadamente eu vou conversar com ele, olha, o seu lugar não está sendo correto, dessa maneira, assim, assim. E assim sucessivamente, mas... Deputado Carlos Ubaldino, agradeço a gentileza do senhor receber-nos aqui no seu gabinete. Parabéns pelos títulos, pelo diploma e, sobretudo, pela forma cordial que o senhor trata a imprensa, no caso a gente aqui, e os cidadãos baianos. Olhe, Pablo, o cidadão que teme a Deus, que é o princípio da sabedoria,
ele tem Deus sobre todas as coisas e considera o próximo como a si mesmo. Nos dias da igreja primitiva, a igreja crescia porque os cristãos não viam ninguém superior a si mesmo e tinham todas as coisas em comum. E caiu na graça do povo e Deus acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar. Eu acho que você, como cidadão, a imprensa hoje está zelando por quem? Pela sua família, pelo cidadão. O momento é cruciante. Nós nunca tivemos uma época de tanta catástrofe no mundo como nos dias atuais. Rumores de guerras, crime, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. O mundo está assim, estarrecido com o que está vendo, mas nós estamos aqui para zelar pela ética, pelo bem e pelo cidadão e em prioridade as famílias. Aqui fica, Pablo, o meu abraço e o meu apreço. Eu que agradeço a vocês essa gentileza de estar aqui para ouvir as minhas meras palavras. Um abraço e boa sorte no trabalho. Parabéns. Até logo, deputado. Até logo, Pablo. Rapaz, diz que cada